Olá pessoal, bem-vindos ao Prospera Talks, o podcast criado para potencializar o seu sucesso da Clínica da Cidade. Eu sou Rafael Teixeira, CEO da rede, e serei um dos apresentadores deste podcast, que foi criado com um propósito claro: impulsionar sua trajetória na Clínica da Cidade. Sabemos que o sucesso da nossa rede depende do seu sucesso individual. Portanto, este podcast nasceu para ser a sua fonte constante de inspiração, aprendizado e conexão com especialistas e líderes que estão mudando o cenário dos negócios e da saúde. E para este podcast ficar completo, quem me acompanhará nessa jornada será o meu amigo Jamil Khalil, diretor-geral da Clínica da Cidade. Grande Rafa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Complementando o que o Rafa falou, no Prospera Talks trazemos vocês convidados excepcionais que compartilham histórias de sucesso, dicas práticas e suas experiências valiosas. Afinal, a jornada do empreendedorismo é mais fácil quando caminhamos juntos com os melhores. Junte-se a nós e mergulhe em um mundo de aprendizado, contínuo, crescimento e prosperidade. Este é o Prospera Talk, onde o seu futuro brilhante na Clínica da Cidade começa a cada episódio. Sejam bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Nosso primeiro convidado é sócio da Praxis Business, especialista em canais de vendas e liderança em empresas de varejo e franquia. Ele tem amplo conhecimento do mercado, já foi franqueado, já foi também gestor de rede de franquias, esteve dos dois lados. É consultor especialista em modelo de negócio e formado em administração de empresas pela PUC Rio Grande do Sul. Fernando Galiteri, meu amigo, muito obrigado. Prazer, por ter Rafael. aceito o convite. Fernandaço. Prazer, Jamil. Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Tudo bem aí com vocês? É um prazer aqui ser recebido nesse primeiro podcast, né? Primeiro podcast, cara. Prospera Talks, né? Eu acho que vocês estão de parabéns, né? Eu acho que é uma iniciativa super valorosa para o franchising, né, no Brasil. A gente sabe que o franchising, ele é uma transferência de know-how, né? É uma troca de experiência, né? É um trabalho aí construído a várias mãos. Então, esse podcast, com certeza, valoriza, né, o que vocês estão fazendo, valoriza o que a rede está fazendo e o que a marca está construindo nesse Brasil, né? Então, é um prazer estar aí com vocês. Obrigado você, cara. Obrigado pela tua participação aí. É importantíssima essa troca de experiência. Você é um cara que tem uma vasta experiência no mercado, conhece muito de franquia. Isso é fundamental para nós, que temos que passar essa informação para todo mundo, entendendo um pouco mais. E a troca de experiência, ela é viva, né? A gente, cada dia aprendendo mais, a gente não pode falar que a gente sabe tudo, né? Porque cada vez mais a gente entende conceitos, entende filosofia, e aí a gente tem que cada vez mais melhorar o nosso processo, e você está aqui para dar dicas importantes para nós. Legal. Acho que a conversa vai ser muito boa hoje. Com certeza. Fernando, eu vou te fazer aqui a nossa primeira pergunta do nosso Prospera Talks, tá? Você já foi franqueado e também já geriu uma rede de franquias. Uhum. Quais foram os desafios, as oportunidades que você enfrentou em cada uma dessas posições, né? Qual foi o seu papel de cada lado? A gente fala do papel das partes, vocês têm dos dois lados, né? Uhum. Como foi o papel em cada lado? Um como franqueado e o outro como na parte do franqueador. Legal. Antes de eu entrar nesse assunto, nessa pergunta, né? Apresentar um pouquinho a Praxis Business, né? Para quem às vezes tem pessoas aqui que estão nos escutando e não conhecem. Praxis Business é uma consultoria, né? Tem mais de 13 anos. Ela é especialista em modelos de negócios e desenvolvimento humano, né? Então a gente acredita que não é só um modelo de negócio, mas também desenvolver as pessoas, como a gente está aqui num podcast para trocar informação e desenvolver cada vez mais aí o capital humano do franchising, né? Então a nossa grande missão é a prosperidade realmente do franchising. Realmente, né? Gerindo uma rede de franquias aí, a gente tem vários desafios, né? Eu acho que o primeiro grande desafio nesse modelo hoje de gestão de rede de franquias é que a gente consiga determinar o papel de cada parte, né? Quando você determina o papel de cada parte, né, os 50-50 de cada um, 50% de cada um,
porque não é mais para um ou menos para o outro, é 50% para cada parte, o que a gente consegue? A gente consegue 120%, 140%. A soma disso não é 100%, porque a gente tem uma diversidade de opiniões, de visões. Temos franqueados espalhados no Brasil, trazendo a regionalidade também, que é importante no modelo de franquias. Então, acho que o papel principal é sempre a gente deixar claro, né, como gestor de franquia, qual é o papel nosso dentro da franqueadora, né? Então, eu sempre busquei mostrar bastante qual é o papel da franqueadora, o que a gente pode e qual é o nosso papel nesse negócio. E qual é o papel do franqueado? O que a gente espera desse franqueado na condução do seu negócio? O alinhamento de expectativa, né, Fernando? O alinhamento total, a gente precisa alinhar. Porque o franqueado é um empreendedor, né? Então, ele tem coisas que ele tem que tocar lá e coisas que a franqueadora pode dar de suporte. O que é uma franqueadora, como eu falei lá no início? Vai transferir um know-how. Ela pensou no modelo de negócios, executou um modelo de negócios de sucesso. Se não fosse de sucesso, o franqueado não compraria essa marca. Sim. Então, ela tem um modelo de sucesso. Então, o que ela tem que fazer como franqueadora? Ela tem que pensar na estratégia, tem que pensar na capacitação dos seus franqueados e da rede, tem que pensar no planejamento, tem que pensar em inovação. Sim. Então, são questões que é a franqueadora que tem essa responsabilidade. Qual que é o papel do franqueado? O franqueado tem que executar com excelência tudo aquilo que foi pensado no modelo de negócio. Então, executar, quando eu falo, executar vendas, executar capacitação da sua equipe, executar gestão da equipe, Sim. executar o marketing local. Então, quando a gente começa a deixar claro isso, né, o jogo... papel de cada um da novela. Né? O combinado não é caro, né? Sim, então, sim. quando a gente determina esses papéis, fica muito mais fácil a gente sabe o que esperar do outro. Então, eu acho que esse é o grande ponto aí numa relação franqueado aí, franqueadora. Mas você teve uma noção melhor das suas dores como franqueado, trabalhando com uma franqueadora, ou você aprendeu com o tempo como um franqueado qual era realmente o seu papel, o que dependia de você, o que dependia da franqueadora, ou isso veio muito melhor depois que você veio trabalhar do outro lado da cadeira? Eu acho que é uma evolução, né? Eu acho que os nossos cabelos brancos, aí acho que tudo é uma evolução, né? Da gente profissionalmente. Claro, quando você é mais jovem, está no ímpeto, né? Você pensa de um jeito e à medida que você vai evoluindo, e essa visão que eu tive de dentro da franqueadora, depois como franqueado e hoje como consultoria, faz com que eu hoje consiga enxergar essas diferentes perspectivas, né? Porque você tem os dois lados, né? Então você entende bem essa... Exatamente. Por quê? Porque eu também tenho a perspectiva do franqueado, que é o quê? Ele tem conta para pagar, tem uma folha salarial que ele tem que pagar no final do mês e precisa faturar, precisa trazer resultado de imediato. Então, normalmente, a visão sempre da franqueadora ela é mais de médio prazo, né? A gente nem fala mais longo prazo, porque o mundo está tão rápido, mudando tanto, que a gente não fala nem de longo prazo, a gente fala de médio prazo. Então, a franqueadora ela está pensando, mas o franqueado está pensando a curto prazo, está pensando na conta que tem que pagar, no fluxo de caixa dela, do mês seguinte, se vai ter dinheiro para pagar, se não vai ter que pedir um empréstimo. Então, essa visão também de curto prazo, se os dois entenderem a visão do outro e a perspectiva do outro, fica tudo mais fácil. Outra perspectiva que é diferente, né? Muitas vezes, a franqueadora ela precisa expandir como marca, crescer, no caso de vocês, em número de clínicas. Para quê? Para que essa marca fique forte e que a empresa também cresça e possa trazer cada vez... expressividade de marca, né, Fernando? E trazer inovação. Sim. Porque se a minha marca não crescer, se a marca clínica da cidade não crescer, o que acontece? Não tem dinheiro, não tem investimentos para quê? Para trazer inovações, para trazer melhorias para todo mundo. Então, o crescimento da marca, ela é bom para todos. Mas o franqueado, o que ele está preocupado? Ele está preocupado se não vai criar uma concorrência local, né? Então, essa é a perspectiva dele contra a perspectiva, né, da franqueadora. Quando os dois entendem a perspectiva um do outro, fica muito mais fácil esse diálogo, né? Então, você quer dizer assim que é importante que o franqueado também mergulhe nesse plano de negócio para que ele entenda as etapas, né? É importante saber que
no começo vai ter que ter o investimento, né? Você vai colhendo os frutos ao longo do tempo. Isso, então, tem que deixar muito claro isso e muito explícito para que ele entenda também como empresário que ele tem que fazer ele vai ter que passar por essas fases, né? Perfeito, Jamil. Todo empreendedor, né, todo mundo que investe, independente de ser uma franquia ou não, existe um tempo de retorno para o negócio, né? Existe um fluxo de caixa, existe um demonstrativo de resultados, e esse plano, né, tem negócios que retornam em 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses. É importante que quando eu entre no negócio, eu tenha um capital de reserva que entenda que o negócio também matura ao longo do tempo. Perfeito. Quanto mais eu fizer ações rápidas de marketing, de vendas, meu negócio tende a maturar mais rápido. Se eu sou o mais lento ou estou esperando o investimento da marca, da franqueadora, e não faço a minha parte localmente, o meu retorno também vai ser mais longo, né? Então, essa consciência como empresário, né? Sim. Empreendedor, É né? fundamental. E tem dor no nome, não é por acaso, né? Dor. Tem dor no nome, né? Então, esse tempo. Mas o mais importante é que também, na hora de eu estiver avaliando esses resultados financeiros, eu olhe de uma forma correta, porque a coisa mais comum que existe é misturar contas de investimento no meio de um demonstrativo de resultado, misturar contas pessoais, né? Então, o negócio, ele é lucrativo, ele dá dinheiro, isso é uma coisa, né? O próprio negócio está pagando o investimento que eu fiz, de repente, num financiamento, isso é uma outra questão. Então, essas coisas que tem que ser cada vez mais claro, e eu acho que o papel da franqueadora e o que a gente fazia muito, né, falando do papel da franqueadora, é esse grau de conscientização do franqueado de entender cada vez mais a parte financeira, né, os cálculos, conversar sobre o modelo de negócios, conversar sobre os negócios. Então, eu acho que esse é o ponto principal aí de uma evolução aí de um empreendedor aí, entender, né? De entender. Empresário para empresário. De empresário. Né? Eu acho legal que você trabalhando com a gente aí já há quase um ano, trouxe, né, um pouco da sua experiência, né, das dores de cada lado. Existem as dores de cada lado, né? E a gente tem que compreender, conseguir entender cada lado e como a gente consegue se ajudar nesse 50-50 até o lado de cada um pode ir, né? Que você falou, quando o franqueado na ponta, ele tem outras coisas para fazer. E coisas que, às vezes, a franqueadora não consegue enxergar se ele está fazendo corretamente ou não, e não vai conseguir enxergar, porque é ele, né? Ele está empreendendo e cada um é diferente, cada franqueado é diferente do outro, né? Cada um coloca ali o seu toque pessoal em cada unidade, em cada loja, enfim, do seu negócio, né? Mas essa visão que você tem é muito interessante. Aí você fala também da parte da expansão. É uma dor, assim, acho que de franqueados de qualquer rede, né? Que há esse incômodo. E você tinha na época também, ou depois você compreendeu? Sim, não, com certeza. Mas no final, a gente nota que a marca, por exemplo, eu tinha unidades numa região onde a franqueadora abriu outras unidades na mesma região. Mas o que eu comecei a perceber? Que o marketing, a gente dividia o marketing, a gente conseguia criar uma marca naquela região muito mais forte. Então você entendeu que vinha para somar. Então, mesmo, em vez né? de vender no mercado, eu vendia 100, eu não peguei o 100 e dividi por 2 e ficou 50. O mercado foi a 250, 300, porque é a força de uma rede, né? Eu tenho essa visão aí de experiência própria, claro, né? De condução, e de mais de 100 projetos aí de gestão de redes que a gente já conduziu, e na Praxis a gente conduziu mais de 1000 projetos, né? Com NPS 93. Então, assim, a gente tem muito orgulho, né, desses clientes que a gente tem trabalhado e sempre buscando essa visão do ganha-ganha. Que nem o Rafael falou, a gente está 1 ano nesse projeto, né? A gente traz a visão para vocês estão aqui e a gente fala, olha, aqui vocês estão errando, aqui olhem a perspectiva do franqueado. E isso vem mudando nesse ano, é uma mudança de mindset, né? Perfeito. É um crescimento de vocês, né? Da gente, de entender também o negócio, dos franqueados também. Então, eu acho que esse é um ganha-ganha aí muito legal. E a beleza de uma rede é essa diversidade, né? De a gente ter características de franqueado, que nem você falou, Rafael, características de franqueado
muito diferentes um do outro e que vão trazer isso para somar para o negócio. Legal. E sabe que a gente fala, existe obviamente o papel das partes, mas eu acho que o principal é quando o franqueado e a franqueadora, eles se entendem como nós, né? Nós vamos fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer, né? O pertencimento de marca, eu acho que é muito importante também, né? Perfeito. O Caíto, inclusive, falou num podcast aí recentemente, que eu ouvi, e ele fala exatamente isso. Nós ganhamos o jogo, nós somos considerados uma franqueadora, uma rede de sucesso, quando o franqueado fala nós, né? Nós. Por quê? Porque aí é esse sentimento do ganha-ganha, do 50-50, né? Do pertencimento. E como toda família, como tudo isso, vão existir divergências, vão existir conflitos. Os conflitos são saudáveis para não haver confrontos, né? Perfeito. Então, os conflitos conflitos de ideia. Estamos nas ideias, né? E isso é um debate muito saudável, né? Quando a gente debate as ideias. E a gente sabe que uma empresa, qualquer empresa, não consegue tocar 500 projetos, 1000 projetos ao mesmo tempo, né? Então a gente tem uma diversidade de franqueados, cada um pensa de um jeito, falando de um projeto, de outro e tal, e a franqueadora não vai conseguir dar vazão a tudo isso. Mas tornar essa diversidade saudável, né? Saudável, Coisa, o mais importante é a transparência no relacionamento, né? É ser transparente, falar, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu vou fazer hoje, isso eu vou fazer amanhã. Volta de novo para alinhamento de expectativa. Alinhamento de expectativa. Isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Até aqui a gente vai. E até porque, assim, tudo daqui para frente. Por quê? Porque quando um franqueado, né, um empreendedor, quando comprei a marca, eu comprei uma marca conhecendo o negócio, avaliando aquele negócio e comprei um negócio daquele jeito, né? E às vezes o que a gente nota é que às vezes o franqueado comprou uma coisa que quer mudar ele totalmente, né? Isso acontece muito, né? Mas evoluir legal, trazer ideias legais, né? De evolução do negócio, mas aquele negócio ele não vai mudar de cabeça para baixo de uma hora para outra. Claro que o mercado muda, o mundo está cada vez mais em evolução, cada vez mais constante, mas ele não vai... Mas tem que fazer aquela base, né? Tem que fazer a base. Existe um alicerce, perfeito. Né? Se você construiu aquele alicerce para edificar a coisa, tem que ter a base. E essa base ela é fundamental, porque o negócio nasceu dali. Exatamente. Né? A essência daquilo, ela nasceu do que foi pensado, né? Dos franqueadores que pensaram como eu vou prosperar minha marca, né? É isso. Então, e o cuidado, né, Fernando? A gente fala assim, é óbvio, a gente tem que evoluir e fazer alterações. Só que o franqueado não pode pensar novamente no negócio dele, pensar como nós. Né? Vem cá, serve para todo mundo? Isso. Aquilo vai adaptar para todo mundo? Né? Se eu coloco uma melhoria dentro da rede, todo mundo pode ter aquela melhoria. Então, isso também é muito importante, né? Eu acho que, assim, tá perfeito, Rafael, e eu acho que é uma visão dos dois lados. O franqueado precisa enxergar o nós, se aquilo vai servir para a rede como um todo, e a franqueadora analisar e entender o lado individual daquela unidade, que muitas vezes tem necessidades diferentes, por um mercado ser diferente, por uma legislação, às vezes até tributária sendo diferente, né? Então, acho que é os dois lados. Sim. É o franqueado pensando nós, tipo assim, eu vou mudar algo ali que é só para mim, eu estou buscando pessoalmente aquela mudança, ou é algo que para a marca vai ser legal? Porque eu pertenço a uma rede. Quando eu invisto numa franquia, eu pertenço a uma rede, né? Eu pertenço a uma família, a um nome, né? E se esse nome subir, né, melhorar, eu estou ganhando como negócio. Na Praxis Business, a gente gosta muito que o franqueado entenda o valuation da sua operação. Quanto vale a minha operação? Tanto das coisas que eu criei no meu mercado, fiz faturar, mas quanto marca. Se a minha marca não conquista, né, por exemplo, um selo de excelência, né, tudo isso prejudica a minha marca. Se ela conquista, putz, né, eu tô evoluindo isso como marca, importantíssimo, né, Fernando? O que eu tô falando fora sobre a marca Clínica da Cidade influencia no valuation do meu negócio. Porque, querendo ou não, eu sou, como franqueado, sou empreendedor e investi naquela marca. Perfeitamente. Quando eu pensava isso como franqueado, putz, eu investi numa marca. Se essa marca crescer, ela evoluir,
eu vou crescer como meu negócio vale mais. Ele tem que pensar sempre, né? Sempre. Na evolução da marca e naquele pertencimento e dizer assim, se a marca ganhar algum prêmio, eu tô ganhando esse prêmio. Isso. É o meu prêmio, Esse né? prêmio é o meu meu. prêmio. Esse prêmio não é, da franqueadora. É. Esse prêmio é meu, porque eu faço parte da marca. E é engraçado que, assim, os próprios franqueados precisam ser o fiscal da marca, né? Sim. Se vê que alguém, né, tá, de repente, eu como franqueado, muitas vezes, eu vi um franqueado postando alguma coisa na rede social, eu sabia que estava denegrindo aquela marca, ou não estava de acordo com a cultura, ou não estava de acordo com aquela imagem da marca que precisava ser passada. Então, a gente tinha que comunicar, a gente tinha que brigar dentro da franqueadora. Que é a sua marca, né? Que é a sua marca. Então, assim, a gente tem que entender que é nossa marca. Então, como franqueado, eu procurava sempre agir como minha marca, né? Perfeito. Então, é um pouco dessas perspectivas. Se cada um sempre, né, na conversa, nos conflitos de ideias, entender a perspectiva do outro, eu acho que a relação fica muito mais fácil. E fácil. O seu papel, né? Então, fica muito mais fácil. Aqui, quando a gente começou o projeto, foi o primeiro slide que a gente colocou, que é o papel das partes. Sim. Né? Se a gente definir desde lá da capacitação inicial, de todas as etapas ali dessa relação com o franqueado, determinar qual é o meu papel, quando um consultor, né, de campo está se relacionando, dizendo, olha, meu papel é isso aqui, o teu papel é esse aqui, eu estou vindo aqui te dar uma consultoria. Né? Então, e o papel do franqueado é executar aquele plano de ação construído em conjunto sempre. Né? Sim, sim. Fernando, um dos desafios da franqueadora são os franqueados de alta performance, ter na rede franqueados de alta performance. Quais as competências desse franqueado e como seria um franqueado de alta performance para você? Legal. Essa é uma pergunta, né? Pergunta de milhões, né, Jamil? Claro que existe um mundo ideal, existe, né? Mas a gente tem que entender, eu acho que primeiro, os cenários, né? A gente vive num cenário que mudou muito, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né, da história do fax, né? Assim, pouco tempo atrás tinha um fax, tinha um pager, tinha um bip, hoje é um celular. Mais velho, a mudança é absurda, a mudança é absurda, né? E a gente não nota, mas quão velho é esse fax? Às vezes não é nem tão velho, é que o mundo tá mais acelerado, né? Que a gente chama o mundo VUCA aí, né? Então, ele está veloz, ele está totalmente mudado. Então, a nossa velocidade de mudanças tem que ser grande. E esse empreendedor, ele tem que estar preparado, se adequar às mudanças. Então, acho que um dos primeiros pontos, né, se a gente pensar em hard skills, né, que são as habilidades técnicas que eu preciso ter, acho que o primeiro ponto é habilidade digital, mindset digital, né? Porque mudou, hoje o marketing é totalmente diferente. Na minha época, como franqueador, os franqueados pediam que a gente anunciasse na Globo. Né? E era uma fortuna. Assim, uma franqueadora, às vezes só com o royalties que ela recebe ou com o fundo de propaganda, ela não consegue absorver uma Globo, por exemplo, um Merchan, num Luciano Huck, né? 20 Apesar milhões. Que o digital tá quase próximo disso. Né? Mas por isso que mudou, mas aí mudou pro digital. Sim. O franqueado hoje nas mãos, ele tem a rede social, ele tem o relacionamento ali de perto com a comunidade, com os blogueiros locais, com os influenciadores digitais. Então, quanto mais a gente tiver essa mentalidade do digital, né, mais rápido, melhor a gente acredita que ele vai se adaptar para os negócios atuais. Acho que esse é o primeiro ponto. Outra coisa é que mudou muito, né, Fernando? Mudou muito. Se você pegar hoje os atores, né, que tinham nas grandes redes, você falava assim, né, 5 atores que estão na ponta. Hoje nós temos influencers, temos mais de 300, 400 que estão aí no mercado, né? Então, mudou muito o conceito de propaganda, mudou muito o conceito de atingir o cliente. Então, o que você está falando é assim, o cara tem que se apropriar disso, né? Ele precisa estar estudando, entendendo o que é o mercado dele, como é que é o mercado dele, né? É isso aí. Ele tem que estar ligado. Tem que estar ligado porque há pouco tempo atrás, o anúncio que dava certo era o Facebook. Uhum. Depois foi Instagram. Depois, agora é TikTok. Era o Twitter, que agora é X. Então, e faz muito tempo o Instagram, né? Faz uns
uns 5 meses. Então, mais assim, ou menos isso. Daqui a pouco vem TikTok. Então, assim, a gente tem que estar ligado o que se pode fazer nesse... Como eu anuncio. Uma coisa é rede social eu postar, outra coisa é eu fazer um anúncio digital. Quanto que eu invisto? Tem que aprender essa nova linguagem, taxa de conversão de anúncio digital, né? As métricas de marketing mudaram todas, os profissionais de marketing tiveram que se adequar, porque hoje se fala em outras métricas, né? Quantas visualizações, visualizações versus conversão. Quantos leads você captou, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além do mindset digital, ele precisa ter um foco em vendas, foco de resultado, comercial. Não existe negócio sem vendas. Eu acho que esse é o ponto principal. Às vezes a gente vai falar do terceiro ponto, que é a gestão de negócio, gestão financeira, só que não existe gestão financeira sem vendas. É isso. Então, percentual de nada é nada. É nada. Então, o que eu, como franqueado de alta performance, tenho que ter? Cara, acompanhar resultado, acompanhar indicador comercial todo dia, né? Eu tinha um franqueado que era o de alta performance na minha rede, ele acompanhava de hora em hora. Hora em hora. Eu ia falar isso, né? Com a evolução, você acaba tendo que acompanhar cada hora, cada minuto, né? Você tem que olhar lead, você tem que olhar conversão, você tem que olhar tudo isso. Porque é venda. Na realidade, quem traz resultado é venda. É isso. E independe do negócio. Não é, esse negócio é mais venda. Não. O meu negócio aqui é clínica. Não precisa. Não, precisa vender aquela unidade, ela precisa faturar, né? Então, mas qual é os meus indicadores de venda? Quais são os itens que vão mexer o ponteiro do faturamento? E aí, é analisar o que? Todos os meus processos de venda que estão envolvidos com aqueles indicadores. Perfeito. Será que meu atendimento está bom? Será que minha recepcionista não está afugentando, né? Tirando os clientes ali de dentro e não fazendo uma boa conversão, né? Eu não posso ficar confortável só naquela coisa assim da venda, né? Olha, eu não vendi, mas eu preciso entender o que aconteceu. O processo de vendas não é simplesmente só a chegada do lead ou de um telefone, né? Não. Depois ele entra dentro, vai no telefone, vai dar atendente, você pode parar ali. É isso. Né? Porque o processo de vendas, ainda mais no negócio de vocês, que cada vez tem entendido um pouco melhor, mas ele passa por diversos pontos dessa venda. Chega um lead, tem um atendimento, né? Tem que fazer a conversão, tem que marcar a consulta, né? Depois tem o atendimento. Sim. Né? Então você está dizendo assim, que eu não posso abandonar a gestão de pessoas em detrimento da informática, né? Da evolução da tecnologia. Eu tenho que caminhar com as duas coisas, porque eu preciso da atendente, eu preciso fazer a gestão de pessoas para que ela entenda esse processo e preciso também entender a parte tecnológica, né? Perfeito, né? Quando a gente fala de vendas, de processo de vendas, para realizar o processo de vendas, gestão de pessoas. Sim. Né? Se eu não for um bom gestor de pessoas, entender porque de repente uma daquelas pessoas da minha equipe não está realizando aquilo, às vezes é um problema de gestão, um problema de folha salarial, problema de clima, né? Que franqueado faz pesquisa de clima? O interessante é que se faça. Então, as melhores práticas de venda tem que ser... Franqueado de alta performance tem que realizar as melhores práticas de venda, que é acompanhar resultado num período mais curto possível, acompanhar os indicadores, cobrar a equipe, ele mesmo participar desse processo. Segundo, né, gerir bem as equipes, né? Preciso gerir bem as equipes para que esses processos sejam bem realizados. Eu preciso ter equipes completas, eu preciso ter perfis adequados para cada cargo. Gerente é um perfil, né? Vendedor é outro, atendente é outro, médico é outro, né? Então, a gente tem que entender os perfis para a gente adequar, olhar a pesquisa de mercado salarial para ver se a minha folha salarial está adequada ao mercado. Não adianta, é o que eu quero pagar. É o que o mercado, né? E aí, a franqueadora, ela não consegue ter essa pesquisa nacional. Então, eu como franqueado, é meu papel entender qual é a folha salarial do mercado e entender o quanto que eu posso pagar para trazer... Essa gestão de conflito também, né, Fernando? Essa coisa da qual geração, né? Isso é um ponto fundamental nos negócios, porque, assim, nós temos uma geração X, né? Aí tem essa geração Z. Como é que eu consigo fazer gestão dessas pessoas com as minhas
com as minhas crenças, com as minhas características. Então, isso é fundamental, se atualizar, né? E complementando, nós fizemos uma visita para uma franqueada nossa que ela é formação em psicologia. E ela faz muito esse acompanhamento dos seus colaboradores, ela está no início, então ela vai e senta com cada um, ela fala para ela pensar, pensou, você consegue resolver sozinho? Lembra que eu te ensinei? Isso é muito importante, né? A gente não pode contratar as pessoas achando que elas sabem. Sim. Né? Eu brinco muito que ser dono de um negócio, né? Pode ser a clínica da cidade, qualquer coisa, é como você ser um maestro, né? Então, cara, você tá ali, você tem que cuidar de tudo com muita perfeição, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Né? É realmente uma orquestra, né? Você tem que estar de olho. É no paciente entrando, é na moça da limpeza, é a consultora. É a visão telefone, 360. Né? Eu acredito que esse seja um franqueado de alta performance. Eu digo que, tenho comentado muito com o Jamil, que alta performance para mim é aquele franqueado que encara aquele negócio dele como aquele virou meu emprego, né? Eu tenho que ir lá bater cartão ali, aliás, até mais do que isso, né? E pelo menos por um tempo, você falou, não existe mais longo, não existe curto, né? Mas até se maturar, né? Até você ter uma equipe que entendeu como é que você tem que trabalhar, né? Eu acho até mais, Rafael. Eu acho que isso é de qualquer empreendedor. Qualquer empreendedor que está começando, não é um franqueado, é um empreendedor que está começando o negócio. Né? O franqueado é empreendedor. Você é o CEO desse negócio hoje, né? Que toca a empresa, você está todo dia na empresa, né? Então, assim, um franqueado que investiu naquele negócio, ele tem que cuidar daquele negócio, independente até da maturidade. Não dá para ser um CEO de quadro, né? Quando eu tô falando que tem que acompanhar indicador todo dia, toda hora, precisa aquele negócio, claro. Se ele começar a ter uma estrutura, daqui a pouco ele tem 3, 4, 5 unidades, ele já tem um gerente que atende tal, que vai ser cobrado, mas ele tem que cobrar desse gerente regional, porque senão as coisas não acontecem na empresa, né? Então, isso para mim é do empreendedor. Na verdade, quando eu resolvi ser franqueado, eu resolvi ser um empreendedor. E empreendedor, ter alta performance, passa por esses pilares. E o maior desafio para que as coisas aconteçam é a gestão de pessoas. Então, quando você fala, né, da psicóloga e tal, ela tem uma formação nisso, mas os outros franqueados que não têm que buscar esse conhecimento, né? Buscar entender como que está a pesquisa de clima na minha unidade, né? Como que tá as minhas pessoas, elas estão satisfeitas, elas estão no cargo certo, né? Tem um livro da Netflix, né, que recomendo todos lerem, é a densidade de talentos, né? Como está a minha densidade de talentos? Eu tenho pessoas realmente fora da curva que vão trazer algo inovador, vão trazer resultados. Como está essa minha equipe? Se você não vive a operação, você não consegue ver isso. Se não vive, não vê. O que a gente fala, meu pai sempre falou isso desde pequeno para mim, é a barriga no balcão, né? Com a barriga no balcão, você tá ali com a orelhinha ali tremendo, você tá ouvindo tudo, senão você não consegue entender quem é quem prejudica a empresa, quem é bom, quem deve ser promovido. Né? Isso. Essa habilidade de gestão de pessoas precisa ser desenvolvida. Como, às vezes, um franqueado que é bom em gestão financeira, que é outro pilar que a gente não falou, então a gestão financeira, gestão de negócio, é um pilar super importante. Por quê? Porque se eu vendi bem, cuido das vendas, cuido das pessoas, mas se eu não cuidar do caixa, uma empresa quebra. A empresa quebra muitas vezes pelo caixa. Né? Com certeza. Se não tiver caixa, ainda mais no Brasil, com juros altíssimos. Às vezes pode ter um bom DE, mas o caixa não está bom. Né? Então, o caixa tem que ser cuidado. Né? Então, será que eu, como franqueado, fazendo uma autoavaliação, quanto eu conheço de regime de caixa, quanto que eu conheço de DRE, quanto que eu conheço de fluxo de caixa, né? Essa visão estratégica do negócio. Então, o franqueado de alta performance é uma junção de tudo isso. Não dá para eu, com a minha experiência, às vezes eu posso ter sido um diretor financeiro ou um diretor de vendas, só trazer uma das visões para o negócio. Porque às vezes eu, como executivo, ou eu, como atuando em uma outra operação, eu tinha uma visão. Aqui, eu estou num outro papel. Estou num papel mais, né? De empreendedor. Né? E então, o empreendedor amplia muito, né, Fernando? Amplia. Você teve dos dois lados. Isso é legal você comentar. Você, num lado como executivo, você vê como é diferente quando você é empreendedor. O Jamil brinca muito, né? Que a gente, né, como executivo de uma empresa, você vai até recebe o café, você tem todo o processo pronto, né? Agora, quando você é dono do negócio, limpa, passa, você tem que se preocupar
né? Um cafezinho para o meu cliente, né? Faltou café, eu vou ter que comprar, o que eu vou fazer, né? São as coisas totalmente básicas, né? Mas por exemplo, amanhã não tem uma consulta marcada. Como que eu faço? Como é que eu faço? Tem que correr atrás hoje, para amanhã poder ter gente. Não esperar, né, a coisa acontecer, né? Porque venda é o seguinte, perdeu aquele horário, perdeu venda, não recupera mais. Eu perdi aquele espaço na agenda do atendimento, eu não recupero. Eu só vou, eu vou correr atrás do próximo, mas do passado eu não corro mais. Né? Mas então, falando isso que o Rafael falou, Fernando, assim, nem todo mundo nasce empreendedor, né? E nem todo mundo tem a característica de empreendedor. Nós temos que respeitar as características de cada um. Né? Eu fico imaginando um mundo só de empreendedor. Cara, nós estamos ferrados, né? Porque não ia vender, né? Então, todo mundo queria vender alguma coisa, né? Ninguém ia comprar. Então, nós precisamos de todas as características. Isso é fundamental. E o que você acha, então, esse franqueado de alta performance, quando ele percebe que ele não tem uma veia muito para tá direto no negócio lá, qual que é a tua sugestão? Ele precisa se cercar de pessoas que tenham, né? Então, se eu não tenho uma veia tão comercial, porque as pessoas têm características, perfis comportamentais. E a gente precisa de todo mundo, não né? dá para botar a capa do super-homem, nem todo mundo vai colocar a capa do super-homem. Eu entendo de tudo, não é isso. A gente fala que o franqueado de alta performance deveria ter essa visão. Pessoas têm mais competências comerciais, têm características mais comerciais, são mais expansivas, têm mais relacionamento. Outras pessoas são mais técnicas, são mais planejadoras, são mais executoras. Aí a questão do perfil comportamental. E uma das coisas muito importantes em gestão de pessoas é entender se conhecer, o autoconhecimento. Isso aqui a gente já está falando de soft skills, né? A gente estava falando de hard skill. Soft skills é o quê? Eu me autoconhecer. Como que é o meu comportamento e o comportamento da minha equipe, né? Então, se eu tenho um comportamento, né, que é menos expansivo, eu preciso talvez contratar o meu gerente, o meu gestor mais comercial, né? Ou uma pessoa, ou trazer um sócio. Algo que complemente, né? O que eu não tenho, né? Aí cada um tem as suas características, né? Não é o gestor ou é um sócio. Cada um vai entender o que mais se adapta, mas, na verdade, na hora que você empreendeu, você é um empreendedor. Perfeitamente. Não é nem característica de empreendedor. Eu sou um empreendedor porque eu investi num negócio que tem vendas, tem marketing, tem finanças, tem gestão de pessoas. Eu estou naquele negócio. Não dá para fugir e dizer agora que nem como executivo. Eu sou um executivo de marketing, eu só vou olhar marketing. Não, eu estou olhando tudo. Num negócio como empreendedor, como eu investi, eu empreendo, eu preciso, então... As outras competências que eu não tenho, eu preciso... eu tenho que estudar minimamente. Eu preciso fechar aquela lacuna, isso, né? Ou se não, contratar uma pessoa para que possa ajudar. Mas eu não posso me omitir de entender daquilo. Porque, vamos supor que você coloca um gerente que tem características comerciais. Se eu não entender... Também, o mínimo, eu não vou conseguir gerir. Então, não adianta, não dá para fugir, né? Vai ter que estudar, vai ter... E a gente está numa era que a gente chama de, cada vez mais, a liderança ambidestra. Ambidestra. Né? O que é a liderança ambidestra? Eu, ao mesmo tempo que eu estou executando e eu estou olhando várias coisas, e aí várias dimensões, finanças, marketing, vendas, eu tenho que executar isso, eu tenho que olhar para o longo prazo. Sim. O que eu vou inovar? Como eu vou crescer? Como eu vou montar a segunda clínica? Eu vou separar esse dinheiro aqui? O que eu posso trazer de inovação aqui em marketing digital? Eu estou olhando para frente. Então, cada vez mais é a gente olhar para essa liderança ambidestra, pensando sempre também na questão de se atualizar, né? Que a gente chama de lifelong learning, que é o aprendizado constante. Sim. O que a gente fez, né, Jamil, Rafael, lá na faculdade, o conhecimento hoje não vale nada. Nada. Hoje os conhecimentos, o marketing que eu aprendi... Totalmente desatualizado, né? Totalmente. Tem a base, ok, beleza. Mas assim, hoje se faz um marketing totalmente diferente, né? Faz uma gestão de pessoas totalmente diferente, tem ferramentas digitais, os aplicativos são outros, né? Nem tinha aplicativo, né? E hoje, Fernando, para a gente se atualizar é muito fácil, né? A gente tem muito conteúdo, né? Isso que a gente está fazendo agora é realmente trazer conteúdo para os franqueados, mas assim, tem tanto podcast, tanta informação interessante, né? Para a gente aprender. Bom, eu preciso melhorar em finanças.
Gito Finanças, ali vai ter muito podcast, muita gente falando sobre finanças. Muito. Né? E isso é interessante, o franqueado entender que ele não pode depender exclusivamente da franqueadora para trazer para ele algum tipo de informação, de aprendizado. Ele tem que ir além, né? É o negócio dele, né? E eu falo muito importante também que como negócio dele, existe a localidade, entender a localidade dele, né? Você falou, cada um tem a sua região. Então, assim, hoje é muito fácil conseguir essas informações e a gente tem que aprender o tempo inteiro, né? Então, assim, eu assisto muito podcast, eu procuro muita informação, que eu sempre conheço algo diferente. Tá? A ideia do podcast foi de realmente trazer pessoas assim como você que traz para a gente esses insights assim, principalmente você falando, né, que é melhor do que a própria franqueadora, para o franqueado conseguir entender o que ele pode melhorar para performar, essa questão do papel da parte dele. Mas aí o Jamil falou dessa parte do, né, o que é um franqueado de alta performance. Agora, do lado da franqueadora, eu sempre digo, o Jamil também fala, a gente tem nosso lema que a gente diz que nós somos eternos inconformados, sempre em busca de melhorias da franqueadora. Eu acho que isso é empreender, né? Ser inquieto e sempre tentar melhorar. E do lado da franqueadora, o que você acha? Existe uma ferramenta? Tem algo que ajude a franqueadora a ajudar esses franqueados a serem franqueados de alta performance? Eu acho que assim, o ponto principal a franqueadora precisa transferir know-how. Ela tem que ajudar, porque o franqueado ele pode buscar, né, conhecimento, mas muitas vezes o franqueado que compra uma franquia, ela compra a franquia esperando que a franqueadora vai ajudar nesse caminho, que vai encurtar o caminho dele como empreendedor. Então, quando eu invisto, por que eu invisto numa franquia? Eu invisto muitas vezes para encurtar o meu caminho, né? Eu não preciso pensar em todas as estratégias de marketing, eu não preciso pensar lá no modelo de negócios, eu já estou comprando algo mais estruturado. Talvez não, ou nem pensar, né? Ele precisa entender um pouco do que está acontecendo, né? Isso. Isso é fundamental. Eu acho que esse é um ponto fundamental, que então, o que ele espera? Qual que é a expectativa do franqueado em relação ao franqueador? Que você tenha um bom ensino à distância, uma boa transferência desse know-how através das capacitações. Então, perfeito. Que capacitações eu preciso para gerir um negócio clínica da cidade? Então, a franqueadora precisa disponibilizar essas capacitações da melhor forma possível, no melhor meio de aprendizagem, se é via EAD, se é via e-learning, se é via um treinamento inicial na franqueadora, ela entende e ela precisa buscar a inovação na capacitação. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é ter uma equipe de suporte. Uma equipe de suporte que vai poder prestar ali todo o suporte para quando o franqueado precisar. Só que um dos pontos principais que a gente sempre gosta de falar é não fazer pelo franqueado, mas fazer com, né? Nunca pelo. No lado dele. Porque se a franqueadora pega e vai lá e faz, né? Não existe um aprendizado. Não aprende. Né? Então, o que a gente sempre sugere em todos os nossos projetos, consultoria, é ensinar o franqueado como fazer. Então, e criar agente multiplicador, né? Esse é o papel fundamental da franqueadora. E do franqueado é executar o que ele aprendeu. Mas todo esse direcionamento, onde buscar, entender em que ponto esse franqueado está dessa caminhada de aprendizado, é importante que a franqueadora ajude o franqueado a identificar em que ponto ele está. Se ele precisa um treinamento de capacitação financeira, se ele precisa aprimorar em vendas, se ele precisa aprimorar em marketing, né? Então, essa área de suporte, consultoria de campo, tudo isso, ajuda a mostrar, né, nesse direcionamento, né? Perfeito. E um outro ponto que eu acho que é fundamental que a franqueadora tenha e que a gente, né, tá no processo aqui de consultoria e de implantação, é um bom programa de excelência. Sim. Né? Um bom programa de excelência. Por quê? O que é um programa de excelência? O programa de excelência é o mapa da mina. Um programa de excelência bem construído, ele é baseado em indicadores estratégicos. Uma franqueada falou pra gente, achei super bacana, ela falou assim, você acha que meu dia acaba aqui quando eu saio?
eu vou para casa e ela fala, engraçado, meu marido vai, deita e capota. Eu fico lá pensando, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Aquela agenda ali ainda não tá boa, eu vou ter que ligar amanhã, tentar alguma coisa. Isso é muito importante, né? Eu até falei num podcast que eu participei de uma franqueada nossa, a Dani, que a gente tem que saber separar, né, da família isso, né? É o que é. Quando você está com a sua família, tem que separar um pouquinho do trabalho. Mas às vezes é impossível, né? Mas quem está no começo de um empreendimento, né? Se é o nosso negócio, a Clínica, se é qualquer outro, cara, você vai viver aquilo 24 horas, né? Totalmente. Por um tempo você vai viver. Óbvio, como um modelo de negócio testado, comprovado como o nosso, é um negócio para você ter mais unidades depois, né? A gente dá todo esse suporte para você conseguir multiplicar. Mas no início, você vive 24 horas. Isso é muito importante, né? Eu trilhei esse caminho de uma unidade, cheguei a ter 4 unidades aí de 2 marcas. E minha esposa era sócia, então, na verdade, não parava. Não parava. Era jantar, então era a discussão de relação era contínua, né? Era sempre... né, da questão, né? O importante também, quando é casal, dividir as funções. É só precisar virar o botãozinho, né? Agora nós vamos falar de família e agora nós vamos falar de negócio, né? É bacana, velho, fala de casal também, saber dividir, né? Quando é a empresa. Principalmente, né? A gente sabe que tem muitos franqueados que são, né, são casados e tocam o negócio. Sim. Mas eu acho que o grande sucesso é separar as funções, né, saber quem que cuida de tal coisa, até para não confundir a equipe, Perfeito. né? Porque uma empresa familiar é complexo, né? Você daqui a pouco fala com um, fala com o outro, cada um tem uma visão diferente. Perfeito. Então a empresa ela tem que ser profissional também. E tem a parte né? emocional, né? Que você tem a família, né? A família tem o carinho, o amor por você. Então, muitas vezes, né? É aquilo que a gente fala, né? A flecha, nosso amigo Adir diz muito isso, né? A flecha não pode vir no coração, né? A flecha tem que ir para a operação. É isso, né? é isso aí. Então, eu acho que isso aí é bastante legal de a gente abordar, porque a franquia, ela é um sonho, às vezes, da família, né? Tem filhos envolvidos, tem tudo isso, né? Então, a gente saber separar e administrar isso também é um ponto aí de franqueado de alta performance e de sucesso, aquele que consegue administrar o seu negócio familiar de uma forma profissional, né? Então, cada vez mais, isso é super importante. Então, o programa de excelência, você acha que a importância dele, né? É muito importante. Né? Se você quiser contar principalmente para uma rede o que é, né? Legal. Porque muita gente nem sabe o que seria um programa de excelência numa franqueadora. Né? E são grandes redes, né? Que estão trabalhando muito com a implementação do programa de excelência, e isso faz com que... Programa de excelência, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é muito diferente de um programa de recompensa, um programa de incentivo, né? Muitas franqueadoras, elas fazem programas de incentivo. Quem vendeu mais, quem não sei, né? E fazem um programa de incentivo. Só que o programa de incentivo, ele não cria cultura, ele não cria meritocracia, né? Porque muitas vezes alguém está vendendo muito, mas não está seguindo certas coisas. Está vendendo mal, né? Está com o NPS baixo com o cliente. Isso, não é simplesmente venda. Não é simplesmente venda, né? Então, o que é um programa de excelência? É um sistema estruturado de indicadores, pensados conforme a estratégia, né? Não sei se ficou muito complexo, mas assim, eu tenho uma estratégia como marca, eu preciso vender, eu preciso ter uma boa reputação com os clientes, eu preciso ter uma rede engajada, eu preciso os processos estarem nos padrões corretos. Para quê? Para que quando um cliente entre numa clínica, ele enxergue a mesma clínica do outro lado, o mesmo padrão de atendimento. Então, esse sistema de indicadores, ele me monta uma estratégia, né, baseado em pilares, né? Pilares de processo, pilares de cliente. Que te dão um norteamento. Pilares de resultado. E alguns pilares que te dão o norteamento como fosse o mapa da mina. Segue por aqui, que é assim que a gente pensa no negócio. Manual do sucesso. Manual do sucesso. É como fosse o mapa da mina, né? Quando eu era... eu implementei lá em 2003, numa franqueadora como executivo, eu implantei como fosse um mapa da mina, né? Que indicadores aqui vão nos trazer para o sucesso? Só que indicadores de ponta, que é resultado, venda, é a ponta do iceberg. Quando você pegar o que está por baixo do iceberg, para eu alcançar resultado, eu preciso de uma boa gestão de pessoas,
Eu preciso ter uma unidade padronizada, com os processos de vendas todos dentro do padrão. Eu preciso ter equipe ali motivada. O famoso 360. Eu preciso ter clientes, né, falando bem de mim, me recomendando. Perfeito. Então, eu tenho que transformar tudo que está embaixo dessa ponta do iceberg em indicadores que vão me trazer o quê? Que vão me alavancar o quê? O meu resultado final, que toda empresa quer. Primeira linha, faturamento, e última linha, lucro. É o que a gente precisa ter, que é a ponta lá do iceberg. Lucratividade de vendas. Mas para eu alcançar a lucratividade de vendas, eu tenho um monte de coisa que eu preciso fazer. Então, esses indicadores vão mostrar, cara, se você tiver, né, num programa de desempenho, lá num programa de excelência, que seja numa base 100, que o que é base 100? Vale 100 pontos, eu olhar para o indicador e dizer, se um franqueado que é 90, cara, ele está muito mais perto do topo. Agora, um franqueado que está com 10 pontos no programa de excelência, ele está totalmente desconectado. Totalmente desconectado. Né? Então... Ele tem que entender a importância daquilo para o negócio dele. É isso. Né? Não tão somente para a franqueadora, mas para ele. Isso é fundamental para o negócio prosperar. E se ele sair do 10 para o 20, cara, ele evoluiu 100%. Se ele for do 20 para o 40, ele evoluiu mais 100. E ele é uma construção, ele não é uma corrida de 100 metros. Não. Né? Ele é uma maratona. Porque assim, às vezes, eu não estou fazendo por mal, eu não estou com 10 pontos porque eu estou fazendo por mal. Porque talvez eu não tive aquela consciência. O programa de excelência cria consciência. Consciência. Eu estou com 10 pontos nesses indicadores. Eu estou nessa rede, é assim que a rede me enxerga, né? Porque ele está em relação à média da rede, né? Então não é algo que foi criado, não. E não é para punir, é para que a gente construa junto. Mas tem que querer, né? Sim, tem que querer. O nome do nosso programa de excelência será o Prospera, né? Que tem um acrônimo dele, que é de performance acelerada, realmente é de acelerar, é de trazer prosperidade para o franqueado. E o que você traz de exemplo? Onde vocês implantaram esse programa de excelência? Em alguma rede, algum exemplo de sucesso? O quanto melhora a performance da rede com um programa desse? Olha, o programa de excelência, ele melhora muito, né? A gente tem exemplos assim que a pontuação média do programa de excelência era 60, hoje já está em 90, né? Caramba! Então, assim, isso é uma evolução muito grande. Uma outra coisa é, a pesquisa que a gente fez com a rede de vocês lá no início, que é uma pesquisa de engajamento e satisfação, tem redes que a gente já está no 4º ano de pesquisa. E tem uma rede até, inclusive, que a gente estava olhando os resultados essa semana aqui, e até pedi um depoimento para esse CEO aí, que é para o NPS. O NPS evoluiu 40%. O que é o NPS de uma franqueadora? É o que os franqueados recomendariam esse negócio para outra pessoa. Que legal. Então eles entenderam, né? Eles entenderam e estão engajados, né? No mapa da mina, né? Estão engajados, né? Por quê? Porque na hora que todo mundo está seguindo na mesma direção, tá legal, a gente vai evoluir como rede, né? O sucesso é o sucesso, né? E é o seguinte, se aquele é o mapa da mina, por que não seguir? Porque não sei, é verdade. Né? Não sei se você, numa conversa com você, se você estava junto ou não, acho que foi a Carol que comentou que uma franqueada que ela tinha uma performance muito baixa na rede e ela atingiu assim, uma performance muito alta e perguntaram o que ela fez. Falou assim, eu peguei o manual, peguei o programa de excelência e segui. É isso aí. Interessante, né? Bacana. É realmente um manualzinho de sucesso, né? É um manualzinho de sucesso, é o mapa da mina. Eu tenho o slide lá de 2003 que eu construí lá atrás. Eu escrevi mapa da mina, mapa do sucesso. Era o mapa assim mesmo. Quando o franqueado vinha conversar comigo, a primeira coisa que eu olhava é como você está no programa de excelência. O que a gente tem que perceber aqui nessa relação, nós estamos juntos. Estamos juntos. Porque se a unidade fatura... A gente gera mais royalties, né? Gera mais resultado aqui, a marca fixo, cresce. Né? Então, estamos juntos. Não existe franqueadora versus franqueado ou franqueado versus franqueadora. O que a gente quer juntos é construir. O que tem é perspectivas diferentes. Eu estou te enxergando assim, você está se enxergando assim. Vamos alinhar a expectativa. Para falar, e como que a gente alinha? Exato. Um programa de excelência é um bom ponto para alinhar a expectativa. É perfeito. Né? Assim, para fechar com chave de ouro, né, o trabalho que vocês fizeram para a gente. Então, assim, não sei se esse podcast vem antes do anúncio do nosso programa de excelência. Programa de excelência. Mas ele se chamará Prospera, né?
que é esse o intuito mesmo, e eu estou muito esperançoso de que vai trazer muito resultado, pelo que eu vejo que vocês trouxeram aí de outras empresas, os benchmarks aí. Eu acredito que vai fazer muito sentido para a gente, vai apresentar no nosso franqueado, você já não apresentou, e a gente vai ter um ano de 2025 aí, vendo quem são os franqueados de melhor performance, mas também a evolução de quem não tinha, né? Vendo essa pessoa evoluir, vai ser muito gratificante, muito bacana. Muito legal. Fernando, tá chegando ao final, cara. Passou rápido, né? Você viu, a gente foi conversando, batendo papo aqui, né? Rápido, pessoal. Muito bom o papo. Vou terminar. Mas muito, muito legal. Eu acho que a gente está evoluindo muito nisso. Obrigado à Praxis, você, o Adir, a Carol e a todos que estão lá. Muito legal esse trabalho de vocês. Está sendo muito importante para a gente. Obrigado mesmo por essa parceria. E como a gente está chegando ao final, eu queria que você deixasse um recado, né? A pergunta prospera, né? Uhum. Queria que você deixasse um recado para o empreendedor, para alguém que está nos acompanhando. Qual é a melhor forma de fazer um negócio prosperar? Uhum. Legal. Obrigado, né? Por esse bate-papo aqui. Muito bom. A gente sempre aprende, né? Cada vez mais, é uma evolução, né? Sim, é uma troca. É uma troca, então, assim, cada rede, cada cliente nosso, a gente aprende um pouco, e é essa diversidade de aprendizado que a gente pode trazer para os outros clientes, as melhores práticas, Sim. né? E isso é algo que a própria franqueadora precisa fazer, ir no franqueado, aprender com ele algumas coisas, levar experiências de outros e ter essa troca, que eu acho que isso que é muito rico na rede. Eu acho que o franqueado, ele exercendo esse lifelong learning, um aprendizado, tá cada vez mais engajado com o negócio, sempre trazendo para a franqueadora as perspectivas dele de uma forma sempre educada, uma forma de construção, né? Porque ele está junto, né? Como eu falei, a construção da marca em conjunto. Então, quanto mais a gente trouxer isso de uma forma construtiva, a gente vai ter mais ganhos, né? Então, eu, primeiro, me dedicaria o máximo possível para o meu negócio como empreendedor. Eu olharia uma visão de lifelong learning, de buscar aprendizado nas áreas que eu preciso aprender, olhar essa visão holística, que a empresa não é só minhas experiências e crenças passadas, mas o que eu tenho que aprender nesse novo mundo que vem evoluindo, né? Olhar para isso, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Cuidar de gente, cuidar das pessoas, que é uma das missões, é a missão de vocês, né? A Clínica da Cidade, é cuidar das pessoas, tanto dos clientes, mas como as nossas equipes, entender a densidade de talentos, se dedicar cada vez mais e, de acordo com o nosso podcast aqui, o Prospera, se dedicar, olhar para esse programa de excelência e acompanhar, né? Eu estou com 10 pontos, sou um franqueado que estou com 10 pontos, com 20 pontos numa base 100, o que eu posso melhorar? Sim. Não simplesmente dizer, eu estou com 20 pontos e... Já perdi o jogo, já joguei a toalha. Não é perder jogo, né? O jogo é negócio, é um jogo. né? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Não é um jogo, eu não estou competindo com outros. Perfeitamente. Eu estou me entendendo. Me entendendo, é isso né? aí. Onde eu estou nesse mapa de sucesso? Eu estou a 20%, a 80%, a 100%, ótimo. Se eu tiver a 100%, eu preciso me manter no topo. Então não é uma competição. Legal, a gente usa isso, né? Vai ter prêmio, vai ter benefício, vai ter... Mas legal. Mas o meu negócio está prosperando. No final, né? é assim, onde eu ganho mais dinheiro não é com o prêmio que a franqueadora vai dar. Perfeitamente. Eu ganho dinheiro né? com o dinheiro que vai sobrar, que vai meu negócio entrar, vai prosperar, que eu vou aumentar a segunda e a terceira. Então, assim, olhem para o programa de excelência como algo super positivo. Se não concordar com alguma coisa, traga isso, para o próximo vai melhorar, vai mudar, né? Porque é uma construção, é o primeiro, né? E toda a rede evolui. Tem redes que estão há 5 anos com o programa de excelência e estão evoluindo. Né? Então, eu acho que esse é o recado principal aí. Perfeito. Tá bom? Legal. Perfeito. Bom, muito obrigado a todos que assistiram esse podcast. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Teremos muitos outros que vão trazer assuntos aí que a gente considera que é importante para esse crescimento profissional dos franqueados da Clínica da Cidade, né? Como o próprio Fernando falou, esse aprendizado constante.
Então, Fernando, muito obrigado por aceitar nosso Fernando. convite. Foi muito bom conversar com você. Obrigado. E é sempre um aprendizado, a gente aprende aqui novamente. Já guardei muita coisa que você falou aqui, a gente acaba utilizando também na Clínica da Cidade. Obrigado. Hein? Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais.